Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Elisete, eu sou estagiária da UEG Jussara, curso Letras, Português e Inglês, e hoje nós teremos uma aula aqui juntinhos. Memórias é o nosso gênero textual de hoje. O que vocês entendem por memórias? Memórias são aquelas lembranças que nós guardamos, né, no fundo do baú da nossa mente. Memórias essas que são despertadas quando alguém pergunta algo para nós e nos leva ao passado, nos leva a reviver fatos que nos marcaram. As memórias, elas são despertadas pelo cheiro, pela música, são elementos que têm o poder de nos transportar para algo ocorrido. E nesse momento nós vamos reler esse texto, que eu acredito que vocês leram, né? Pois foi enviado pelo WhatsApp, e é um texto bastante interessante. E nós vamos observar a estrutura desse texto, tá bom? Vamos lá. Viver para contar, de Gabriel Garcia Marques. Até a adolescência, a memória tem mais interesse no futuro que no passado. E por isso, minhas lembranças da cidadezinha ainda não estavam idealizadas pela nostalgia. Aqui nós vimos que o autor, ele está falando das lembranças da cidadezinha. E ele está dizendo também que elas ainda não eram idealizadas pela nostalgia. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós estamos vivendo um momento, nós não nos despertamos para o que ele, de fato, representa para nós. E muitas vezes, é lá no futuro que a gente vai relembrar tudo aquilo, muitas vezes com muita saudade, ou muitas vezes com muita dor, quando é algo que nos traz uma recordação ruim, né? Eu me lembrava de como ela era. O texto, o gênero textual memória, sempre vai trazer algo assim. Eu me recordava, eu me lembrava, quando eu era uma criança. Então, voltando ao texto, né? Um bom lugar para se viver, onde todo mundo conhecia todo mundo, na beira de um rio de águas diáfanas que se precipitavam num leito de pedras polidas, brancas e enormes, como ovos pré-históricos. Nós vimos aqui que ele lembra com nostalgia disso. Nós vimos aqui que ele demonstra um sentimento, como ele descreve essas pedras brancas e polidas. Então, isso são as nossas memórias. Ao entardecer, sobretudo em dezembro, quando passavam as chuvas e o ar se tornava de diamante, a Serra Nevada de Santa Marta parecia aproximar-se com seus picos brancos até as plantações de banana, lá na margem oposta. Dali, dava para ver os índios uruacos correndo feito formiguinhas enfileiradas pelos parapeitos da serra. Nós, meninos, tínhamos então a ilusão de fazer bolas com as neves perpétuas e brincar de guerras nas ruas abrasadoras, pois o calor era tão inverossímil, sobretudo durante a sexta, que os adultos se queixavam dele como se fosse uma surpresa a cada dia. Desde o meu nascimento, ouvi repetir sem descanso que as vias do trem de ferro e os acampamentos da United Fruit Company foram construídos de noite, porque de dia era impossível pegar nas ferramentas aquecidas pelo sol. Estas são as memórias de Gabriel Garcia Marques.
para Contar, segunda edição do Rio de Janeiro, Record 2003. Então, pessoal, o que vocês guardam aí nas memórias de vocês? Vão se lembrando, vão recordando, porque vocês escreverão um texto logo mais à frente, na próxima aula. E eu quero lembrar vocês que os textos de memórias, os verbos, eles estão sempre no passado. Como nós vimos aqui, vamos voltar aqui, né, no slide anterior, que quando ele fala da lembrança dele, eu me lembrava, esse é o verbo no pretérito imperfeito. Então, a maioria, o que domina o texto, os verbos que dominam o texto, eles estão no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito. Quando você ouve dizer me lembrava, está falando de um pretérito imperfeito, porque continua essa me lembrava. Quando é no pretérito perfeito, ele vai dizer eu me lembrei. Portanto, nesse momento, nós estamos falando de um pretérito. Vamos lá, então. Para que são produzidos os textos de memórias? O que vocês acham? Para que eles servem? Na opinião de vocês, eu gostaria de saber. Para que servem os textos de memórias? Qual é o provável perfil dos interlocutores? Ou seja, quem escreve e para quem? Na opinião de vocês, vamos ver aqui, né? Ainda não sei a opinião de vocês, mas geralmente quem escreve é o autor em primeira pessoa e ele escreve para que pessoas conheçam a história dele. Qual a temática dos textos de memória? A temática dos textos de memórias são as lembranças, as recordações, né? Quando a gente fala de memórias, podem ser recordações novas ou antigas, né? Aquilo que aconteceu ontem já é uma memória. Mas a maioria dos textos escritos em memórias são de lembranças de um passado distante. Qual a finalidade do gênero? A finalidade do gênero, né? É contar a história vivida ou presenciada, ou ouvida. Os textos desses gêneros são de cenários e situações reais? Bom, vocês ainda vão me contar. Mas eu já vou falar um pouquinho aqui que os gêneros memórias, eles podem ser sobre coisas vividas, reais ou imaginadas, tá bom? Na hora de produzir o seu texto, você pode também colocar um relato vivido, mas você também pode colocar aí algo a mais, pode florear um pouquinho para o seu texto ficar mais atraente, né? E quais os tempos verbais mais presentes nesse gênero textual? Como eu já disse, os verbos mais presentes são o pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Por quê? Porque ele está falando de um passado. Então, como eu já disse, o pretérito perfeito é aquele pronto acabado. Por exemplo, vamos falar aqui do verbo brincar, né? No pretérito perfeito, ele vai ficar eu brinquei. Quando ele está no pretérito imperfeito, ele vai dizer eu brincava, né? Então, essa é a diferença do pretérito perfeito para o imperfeito.
Como é o foco narrativo nas memórias literárias? O foco narrativo é exatamente sobre algo vivido ou imaginado, mas é sempre assim uma questão de lembranças, recordações. Vamos lá à teoria, né, do gênero memórias. Memórias são textos produzidos para rememorar o passado, vivido ou imaginado. Para isso, devem-se escolher cuidadosamente as palavras, orientados por critérios estéticos que atribuem ao ritmo e conduzem o leitor por cenários e situações reais ou imaginárias. Essas narrativas têm como ponto de partida experiências vividas pelo autor no passado, contadas como são no presente. Há situações em que a memória se apresenta por meio de perguntas que fazemos ou que fazem para nós. Em outras, a memória é despertada por uma imagem, um cheiro, um som. O autor de memória usa os verbos para marcar um tempo do passado, pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Eles indicam ações e têm a propriedade de localizar o fato no tempo, em relação ao momento em que se fala. O narrador em primeira pessoa é o narrador personagem ou narrador testemunha. O narrador personagem é aquele que vivencia os fatos e depois ele relata esses fatos. O narrador testemunha é aquele que presenciou um fato. No caso de memórias, teremos geralmente o narrador personagem, que tem por característica se apresentar e se manifestar como eu, e fala a respeito daquilo que viveu. Conta a história dele de um único ponto de vista, o dele. Quando se diz geralmente, não quer dizer que é somente, porque geralmente é o autor relata suas memórias. Então, é um texto escrito na primeira pessoa, né, e escrito pelo narrador personagem. E quando é um narrador testemunha, ele vai falar em terceira pessoa e ele é o narrador testemunha. Bom, atividades avaliativas, né? Isso aqui é para ver se vocês, de fato, perceberam todo o contexto aí do nosso texto, né, de memórias. Qual é o tema abordado no texto? Quem escreveu esse texto? Vocês conhecem esse autor? Quando o autor diz, até a adolescência, a memória tem mais interesse no futuro que no passado, por que o autor declara isso? Vocês perceberam que tipo de texto é esse? Já tinham ouvido falar nesse gênero textual? Quais são as características desse texto? E como ele se estrutura? A partir da descoberta do gênero memórias, responda. Em sua opinião, as lembranças têm cheiro e cor? Objetos e imagens podem trazer recordações do passado? Por quê? Essas recordações podem ser registradas oralmente ou escritas? Bom, estas atividades é para a gente avaliar o que vocês de fato assimilaram do gênero textual memórias. Eu quero saber, através dessa atividade, o que de fato ficou. O que vocês guardaram, o que vocês internalizaram sobre esse gênero textual. Lembrando que esse é um gênero muito interessante. Esse gênero, como eu disse para vocês lá no início, nós utilizamos ele no nosso dia a dia, quando nós vamos contar um fato que ocorreu conosco no passado, quando nós relatamos algo que nós testemunhamos, quando nós trazemos para
para nossa interação, para o nosso diálogo, algo que a gente ouviu dizer. Então, pessoal, esse é um gênero bastante conhecido de vocês. Vocês só não sabiam que ele se chamava Memórias Literárias ou Relato de Memórias, certo? Então, foi ótimo estar com vocês. Eu agradeço pela atenção e meu muito obrigada. Logo estaremos de volta.